Fala galera que acessa o nosso Quindim Cultural. A gente está com mais uma entrevista bem interessante. Agora a gente conversa com um amigo músico, Matheus Brode, que vai falar um pouco da sua trajetória, conversar um pouco com a gente. Ele aceitou nosso convite e ele está aqui para falar com a gente. Obrigado mais uma vez aí, Matheus, por ter aceito o convite de colaborar com o nosso Quindim Cultural. E eu gostaria de começar te perguntando como é que começou assim a tua carreira, a gente falava em off, né, que tu tens realmente 20 anos já de... Estou para fechar em 2017, 20 anos de 20 harmônica. Anos de harmônica, é. E tu começou assim lá, assim que tu descobriu a música, que tu te inspirou em alguém, já desde guri, ou já quando começavas a ter na adolescência algum referencial, assim? Então, a música foi um processo muito natural na minha vida, assim, tipo, nunca tive incentivo, assim, tipo, de dizer assim, tens que gostar desse tipo de música ou daquele, mas sempre me interessei muito pelo viés do rock, posteriormente, quando mais maduro um pouquinho ao MPB, toda essa cena de grandes artistas que a gente tem no mundo, dentro desse universo da contracultura mais propriamente dita, assim. Claro. E isso começou desde os 7 anos, escutando Pink Floyd, por exemplo. Começasse bem, então, né? Que maravilha. E depois a música, ela sempre circulou dentro do meu organismo, assim eu digo, mas ela brotou mesmo no momento da descoberta do instrumento, assim, porque sempre admirei grandes guitarristas e outros instrumentistas e não tinha identificação pessoal com um instrumento em si, assim. Então é um instrumento pouco difundido até então, ele já é antigo, mas é novo, porque ele é um instrumento que nasceu no século XIX, né, no final do século XIX, pelo Hohner, alemão, né, que criou a gaita. E daí, nesse contexto, eu tive acesso à minha primeira harmônica quando tinha uns 14... Aliás, a primeira harmônica eu tive acesso quando eu tinha uns 14 anos de idade, já. Já no início da adolescência, então. E era de um amigo meu, assim, ele tinha na casa dele, quando eu visitava, que era seguido, que ele era vizinho, eu sempre procurava tocar. E nisso aí nasceu aquela empatia pelo instrumento, assim, em si, porque tu começa a explorar aquele universo, começa a nascer as melodias ali pessoais ou as que tu começa a de certa forma, reproduzir, né? Sim. Então, depois, com uns 17 anos de idade, eu realmente comecei a me dedicar, ganhei uma gaita de presente, assim, de uma amiga, e daí, depois, não era a gaita adequada para execução, que era uma gaita de acordes, aquela que é dividida ao meio, né, assim, a nota, diferente da diatônica, que eu executo hoje, que é essa pequena aqui, que é de um orifício, né, muito interessante, não né, fazer Matheus? merchandising da marca, né? Legal, né? Mas, isso aí. Depois um amigo meu de Goiás chegou e me mostrou umas harmônicas e me esclareceu sobre a questão do uso para o blues, assim, qual tipo de gaita que era necessário para a execução do blues, que era uma das coisas que primeiramente me atraiu no universo da harmônica, claro, né, porque é o que a gente enxerga como mais recorrente, assim, a imagem de um gaitista de blues, né? Certo, um harmonicista de blues. Que interessante, meu velho. E isso mostra que é um instrumento, como tu já disseste, é um pouco difundido, mas ao mesmo tempo tem oportunidades como essa mostram que ele é um instrumento interessante e pode, não só como deve contribuir com a música, no caso o blues, né? O próprio rock and roll se usa, dependendo da situação, né? Blues mais do que nunca. Sim. Depois eu fiquei, quando eu tive acesso, assim, a esse conhecimento um pouquinho mais elaborado, assim, tipo, mais próprio, assim, do instrumento, não aquela coisa tão só intuitiva, né, assim, de pegar uma gaita de boca e tirar um som, eu comecei a aprofundar e me interessar por métodos. Fui a um show uma vez da Orquestra de Harmônicas de Curitiba, aqui em Pelotas, assim, acho que isso foi em 2000. Ali eu tive contato
com um grande mestre assim da minha vida, assim, eu acho, foi uma pessoa que abriu uma possibilidade técnica assim para mim depois, que foi o professor Benevides Chirea Júnior, que hoje é coordenador da Orquestra de Harmônicas, que foi criado em 79, né, assim, tipo, acho que um dos membros era ele, mas principalmente Ronald Silva, entre outros harmonicistas mais antigos. O Ronald Silva, conhecido como Ronald da Gaita. Que legal, cara, que bacana. Então, depois eu peguei esse método dele, fiquei tocando um tempo, assim, por conta, assim, e depois, em 2002, eu tive a oportunidade de ir a Curitiba, fazer aulas presenciais com ele, assim, ele me acolheu de uma forma muito carinhosa, assim, muito esclarecedora também, e daí, desde então, eu sempre segui mantendo um certo ritmo de estudos, e nunca deixei a harmônica de lado, apesar de não ser aquele músico dedicado, assim, como gostaria de ser, assim, até por causa da outra profissão que eu levo, que é biologia, né? Então, daí, às vezes, meio limitado a questão, às vezes, até de interação com outros colegas músicos para montar projetos, em questão de horários, essas coisas assim. Sim, sim. Mas a harmônica está todos os dias presente na minha vida, é que legal, uma coisa que é... que está presente. Hoje é singular ao meu ser, assim, né? Tipo, não me vejo, sou muito do que eu sou por causa da música e da harmônica, assim, como um todo. E conta pra nós, Matheus, quais as apresentações feitas aqui em Pelotas que de alguma forma ou de outra te marcaram, não só no sentido da proposta que aquela apresentação tinha, mas ao mesmo tempo a resposta que o público teve. Então, uma grande oportunidade que eu, assim como outros músicos da minha geração, assim, tiveram, assim, foi durante um projeto que se executou, que foi o 277, que era segunda-feira, às 7 horas, no 7 de abril. Quando ele ainda funcionava. Sim, isso, quando ele ainda funcionava, que foi uma grande oportunidade de troca, de conhecer trabalhos de outros músicos da cidade. E outra coisa que para mim foi a experiência, foi tocar pela primeira vez o 7 de abril, assim, que para mim a acústica que existe ali, a história toda que tá ali, parece que quando tu sobes num palco daqueles, assim, tipo, praticamente aquilo ali tudo entra dentro da cena e faz com que aquela emoção, acho que se manifeste em arte de uma forma diferente, até uma captação pessoal, assim, de claro. E tudo. E o Sete ao Entardecer já existia nessa época ou foi depois? Eu acho que o Sete ao Entardecer corria em paralelo, né? Nas terças-feiras, tá. Eu acho que o Sete ao Entardecer ele corria em paralelo. Certo. Eu acho que ele já existia, assim, nessa época, o Sete ao Entardecer, se eu não me engano. Era um projeto paralelo, então. Mais paralelo, Certo. Esse aí... E tu chegasse a participar do projeto mesmo depois do fechamento do teatro? Não cheguei a participar ainda, porque eu estava em questão de... Fiquei um bom tempo afastado, assim, agora dos palcos pelotenses, da cena, porque eu fui fazer pós-graduação em zoologia na URGS, daí foi uns 5, 6 anos que eu fiquei bem out, assim mesmo, da cena pelotense, assim. E aí tu retornaste quando, mais ou menos? Me retornei em final de 2013, e os trabalhos voltados à música eu tô retornando faz uns 8 meses, assim, tipo, 9 meses. É bem recente o teu retorno, então. O retorno à música como uma vertente bem consolidada da minha vida, assim, novamente faz uns 9 meses que eu tô de volta, assim. E nesse teu retorno, quais locais que tu te apresentasse aqui, que tu poderia dizer para nós? Citar alguns aí que de alguma forma te atraiu, assim, em termos de proposta musical, cultural e de atração de público? Sim, então eu voltei com um projeto que eu e o Celso Krause desenvolvemos, que era um trabalho de música instrumental. Grande Celso Krause. Baseado em melodias de músicas de rocks e blues, algumas MPBs também. Daí, certo. Esse trabalho a gente inaugurou ele
no mercado público pelotense, naquele projeto das terças-feiras. Ah, o Terça com Música. Isso. Hoje também estou fazendo parte do Dia Blues também, que é um projeto que tem rolado, tem acontecido no Botequim das Gordas. Que é pertinho daqui, inclusive. Né? Na outra face aqui da praça. Isso. E também no João Gilberto também, né? Tem acontecido. Sim, naquelas propostas das quartas-feiras, algumas vezes nos sábados. Agora eu acho que vai começar nas sextas também se mobilizar alguma coisa também. Eles têm feito bastante propostas musicais fora do circuito das quartas-feiras, porque até então era restrito às quartas-feiras. Agora eles diversificaram com tributo, sexta, sábado. Isso é interessante mesmo. É interessante, mais palcos da cidade se abrirem para esse tipo de proposta alternativa, porque tem muitos trabalhos interessantes, tem um público que eu acredito que seja fiel nesse aspecto, que tem que se desenvolver mais, claro, mas nós temos público para diversos bares e outras coisas. É questão de difusão, oportunidade mesmo, porque com certeza. O pessoal quer ver música boa, o pessoal quer estar em contato com artistas, claro, que representem essa música de uma maneira, não digo fiel, mas honesta, assim, né? Sim. E aproveitando o gancho que a gente estava comentando em off, da questão de o artista não se restringir apenas aos espaços fechados, mas também tocar na rua para o povo que passa. Tu já tivesse essa oportunidade de tocar em algum momento em algumas ruas aqui da cidade, ali no Centrão, na 15, no Calçadão, agora sem contar o mercado público, que é um espaço super aberto? Não, como artista, até meu trabalho não é um trabalho muito voltado à rua, mas mais por falta de oportunidades mesmo, de ter alguém mais que acompanhasse, porque eu sou instrumentista, né, na realidade, né? Certo, esse trabalho claro. É uma coisa que às vezes eu considero que é uma coisa que tu desenvolve ali meia hora, uma hora no máximo, assim, se eu fosse fazer uma coisa solo, e às vezes isso aí não te dá um feedback tão grande, assim, tu ficar num lugar meia hora, uma hora, assim, tipo, de retorno, assim, de coisa, a não ser que seja uma coisa marcada, que seja aquela coisa, aquele dia, naquele mesmo bate-local, na mesma bate-hora, assim, daí pode acontecer, mas eu não senti muito incentivo, assim, tipo, a rua não me puxou tanto ainda, assim, pra isso, assim, mas não é uma possibilidade descartada, assim, claro, pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento, é uma coisa que me alegra muito, essa questão da conquista da rua pelo artista, e também, mas eu também acho que a gente tem que ter espaços abertos. O 7 de abril é um absurdo, assim, estar fechado há tanto tempo e sem um feedback para a população, assim, tipo... Certo, sem ter um retorno. Por que não está funcionando? Por que parou? Por que não tem verba, não tem isso, aquilo? Tá, mas aí o que tem que... Qual é a prioridade? O que tem que se fazer? Tem que ter um retorno. É um espaço. Alguém tem que... E deteriora, né? São vários... Certo, além de tudo, tem várias coisas do patrimônio público municipal que ficam atiradas, assim... Que não tem um retorno. Por que não está funcionando? Por que não... porque não gera receita aquilo ali. Claro que... Mas gera turismo. Pô, mano, é um absurdo, assim, hoje um turista ter que passar na frente do 7 de abril e ver aquilo ali. A gente como pelotense chega a dizer assim, isso aqui está fechado. Mas não está funcionando. Por quê? Porque não tem, que está precisando de restauração e não tem dinheiro, tá? Mas há quanto tempo não tem esse dinheiro? E a gente não sabe o que falar, né? E não sabe o que dizer. É uma coisa complicada, né? O cara, um instrumento turístico, cultural, e tu acaba esbarrando nessa questão de tu não sabe o que falar depois, né? É complicado. Pra gente encerrar no nosso papo, Matheus, antes da gente, né, encerrar com uma canja aí da tua gaita, né, que a gente tinha combinado, só uma última pergunta, assim, quais os teus projetos para esse ano de 2016? O que tu tens em mente para falar para os internautas já ficarem ligados nos teus trampos aí desse ano? Não, para esse ano eu estou desenvolvendo um projeto comemorando esses 20 anos, assim, de carreira. Eu quero lançar um trabalho próprio, assim mesmo. Autoral? Autoral, tô trabalhando, tô desenvolvendo isso. Bacana. Tá sendo solicitado isso, assim, por mim, assim mesmo, assim, é uma coisa pessoal que eu tenho que botar pra rua isso, assim, esse trabalho.
tenho sempre seguindo aí com o projeto da gurizada do Diablus, né? E estou aberto assim, a convites de bandas e coisas, porque às vezes é um trabalho que eu gosto de mesclar com diversos tipos de trabalhos, em diversas vertentes musicais também. Então, quem tiver afim assim, de uma harmônica dentro do contexto da sua música, estou sempre aberto também para troca de ideias e para colocar um pouquinho desse instrumento que eu acho lindo na música de todo mundo aí que tiver afim. Tá certo, então, Matheus, tu pode encerrar essa nossa conversa com um som aí do... Vamos lá. Pode escolher qual é o som que tu quer tocar aí, que tu acha legal. Eu vou fazer uma homenagem a um grande gaiteiro, não harmonicista, mas um gaiteiro que eu acho fantástico, que para mim é o pai de todos os gaiteiros brasileiros, assim, que é o Luiz Gonzaga. Então vamos ver o que vai ser aqui. Vamos lá. Maravilha, meu velho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí, tocar essa maravilha do Luiz Gonzaga, né? Te agradeço mais uma vez pela presença. Obrigado pela oportunidade que a gente está oferecendo a mostrar meu trabalho. Assim, espero que vocês sempre se mantenham nessa luta e de mostrar os talentos aqui da nossa região. Assim. Certamente, com certeza. Continuaremos nessa luta aí. Vamos lá. Tá certo então, Matheus. Obrigado mais uma vez. E encerramos então nossa conversa com o amigo Matheus Brode. Forte abraço, pessoal, e até outra entrevista aqui no nosso Quindim Cultural.